Gravação iniciada. Ok, obrigada. Vamos começar, então, tentando fazer alguns que ficaram. Aliás, iniciando a reunião do dia 3, quinta-feira, período da manhã, 3 de dezembro. Vamos começar com alguns processos que saíram por vista de mesa. Vamos começar com o 107 do Dr. Raide, que está o mais fresco, né? Que foi de ontem à noite. Era aquela questão de APD, onde o fiscal não obedeceu a apuração mensal, fez apenas a apuração anual, e eu entendi que isso não preenche os requisitos da legislação para a caracterização do acréscimo patrimonial descoberto, devendo ser, portanto, declarado no mensalhamento. Aí, Cleberson, você olhou esse processo? Sim, eu olhei para entender e ver, inclusive, a justificativa da DRJ. A DRJ buscou uma justificativa, né, trazer parâmetros por que foi feito daquela forma pela fiscalização. Mas não há amparo na legislação para fazer de forma anual, para fazer de forma mensal. Essa justificativa de que é mais vantajoso para o contribuinte, se nós acatarmos essa justificativa, simplesmente, então, sempre é possível fazer anual. E vai ser sempre mais vantajoso, colocando todos as origens no início, que nem foi feito o raciocínio pela DRJ, não foi feito no raciocínio pela fiscalização. Observe que a fiscalização não fez isso. A DRJ, que numa atividade complementar, buscou preservar o lançamento. E ela fez, doutor Cleberson, em excesso para suas atribuições, sua competência. Sim, até atrapalhando, desculpa prometer o senhor, atrapalhar a sua fala, mas a DRJ fez até bem feito, que me causou, quando eu li a decisão da DRJ, uma certa dúvida. E o conselheiro, relator lá, escreveu bem, falando isso, essa questão focou nessa questão do benefício, né, que era mais vantajoso, ficou bem escrito, bem didático, e me causou até dúvida, né, mas... Perfeito. Como o senhor vai continuar dizendo aí, não preenche os requisitos legais, né? Você disse que o fiscal não fez isso? Por quê? Por que o fiscal não lançou no primeiro dia? Ou não falou que fez isso para ser mais benéfico, é isso? Todo o raciocínio desenvolvido pelo julgador da DRJ, como bem destacou o doutor Raide, de uma forma objetiva e um raciocínio coerente para o que ele se propôs, o jogador da RJ, isso nada nada identifiquei no relatório. Porque nós estamos diante de normas de cunho material, não é processual. Processual que tem essa ideia, uma norma processual se há prejuízo ou não, né? Mas o material que envolve os aspectos da própria regra matriz de incidência, do que como pode ser feito o lançamento, eles não podem ser flexibilizados assim. Porque senão, como eu estava encaminhando o raciocínio, nós vamos admitir que é possível fazer anual. Porque vai ser, sempre que for anual e for mais benéfico, isso vai acontecer, para mim, em quase todos os casos. Eu coloco a origem lá no início, e aí as aplicações ao longo do ano, ela naturalmente, a probabilidade de acontecer situações mais favoráveis ao contribuinte, que não se identifica o acréscimo patrimonial descoberto, é maior do que se fizer a distribuição das origens ao longo do mês. Sim, mas então, o fiscal tinha como fazer mensal? Porque eu estava olhando ontem o processo, parece que o contribuinte só entregou os comprovantes de rendimentos anuais. Se tem que fazer como mensal ou não, é uma presunção. Eu quando tenho, por exemplo, a presunção de apuração do imposto de renda, arbitramento do lucro,
Eu tenho várias possibilidades. Eu não sou obrigado a fazer A, B ou C. Eu vou fazer aquela que eu tenho os elementos. Essa presunção de acréscimo patrimonial a descoberto, eu vou fazer quando eu tenho as condições para atendê-la. Então, não é porque o auditor não teria condições que agora ele pode fazer anual. A senhora até lançou em debate a questão de dividir por 12. Uhum. Né? A questão de dividir por 12, faria mensal, eu entendo que é possível, mas tem que justificar por que dividir por 12, que é razoável. Por exemplo, foi declarado um rendimento na declaração da pessoa jurídica, recebido de pessoa jurídica, na declaração ele é anual, no comprovante de rendimentos ele também é anual, e na DIF não tem DIF. Aí a fiscalização, ela diz, não, eu não tenho como saber quanto foi mensal, porque o contribuinte também não me informou. Mas ela intimou a fonte pagadora para informar? Ela não esgotou todas as possibilidades de saber, de dividir aquele valor anual e mensal. Ela poderia intimar ainda a fonte pagadora. É só um exemplo para mostrar que dividido por 12, eu até acho que é possível, desde que justificado realmente que é plausível essa divisão por 12. Mas mesmo assim teríamos um mensal, que é o que a lei determina. Mas você acha mais justo pegar o valor anual e dividir por 12 e fazer a apuração mensal como determina a lei, do que falar, como eu não tenho como saber mensalmente, eu só tenho o valor global anual, então eu vou fazer da forma mais benéfica ao contribuinte, colocar tudo no primeiro dia do ano, as receitas. Eu não posso descumprir a legislação. Como é que eu quero, agora eu posso descumprir a regra de incidência? Não, eu estou dizendo que nos dois casos, o fiscal só tem o rendimento anual. É uma exceção. Esse dos 12 é uma exceção. É uma exceção. Eu sei que é uma exceção. Talvez uma justificativa eu poderia aceitar. A regra é não aceitar também. Porque o 12 teria que... Por que você está dividindo por 12? Isso não é realidade? Não, sim, eu sei. Eu estou falando diante de uma indisponibilidade. Não tem jeito. Eu só consigo ver o valor anual. Eu não consigo ver o valor mensal. Então, o fiscal vai justificar. Olha, não conseguiu, estou fazendo com o valor total que ele informou que recebeu no ano. Aí ele vai fazer. Ele vai lançar. Ele vê que tem a APD, ele vai lançar. O que é a raiz razoável? Ele pegar o valor do rendimento e dividir por 12 e fazer a apuração mensal como manda a lei. Vou falar, diante da ausência de informação, eu vou usar o critério mais benéfico para o contribuinte, que é colocar todo o rendimento no primeiro dia do ano. Ele não está, na segunda hipótese, presidente, ele não está obedecendo à lei. Entendi. Não entendi o que você pensa, eu queria só entender. O outro, ele está obedecendo à lei, mas está fazendo uma presunção, que tem que ser avaliado, nesse caso, da divisão por 12, essa presunção é razoável, de 12. Uma outra presunção, né, de 12. No caso concreto aqui, você acha que ele poderia ter a informação mensal? Não, da pessoa jurídica talvez, mas tem renda de pessoa física que ele entregou no simplificado a declaração, então não é discriminado, né? Agora, essa questão também dos 12, que não é aqui objeto, assim, né? Fazer por 12 é uma presunção também. Então, tem uma presunção, que é a acréscimo patrimonial descoberto, e estou ainda utilizando uma outra presunção. A ideia do acréscimo patrimonial descoberto não é presunção na apuração mensal, de origens e de aplicações. E aí você vê que aconteceu e não lança, porque você não tem condição de fazer mensal? Pode lançar por outra forma de presunção, de omissão de rendimentos, depósito bancário, sei que sim. Não, ele está apurando a acréscimo patrimonial descoberto, ele não tem os depósitos bancários, ele não conhece o rendimento. Para ele apurar a acréscimo patrimonial descoberto, ele precisa cumprir a lei. Mas eu não posso flexibilizar a lei com argumento, a regra matriz de incidência, como deve ser feito, com argumento que é mais favorável ao contribuinte, porque se aí for, eu não preciso obedecer mais à lei, eu simplesmente digo, olha, eu estou fazendo aqui do meu jeito porque é mais favorável. Não, eu preciso obedecer à lei, eu não discordo que tem que obedecer, não. Eu estou falando numa hipótese que é impossível fazer exatamente como manda a lei, mas você adota um critério razoável. Tem que ver se essa presunção, aí eu ia finalizar,
tem a presunção do acréscimo patrimonial descoberto, que é origens e receita, origens e aplicações. As aplicações são maiores, superam as origens em determinado mês. Essa apuração mensal, inclusive, está de acordo com o próprio artigo 2º da Lei 7.713, que a apuração é mensal, à medida que recebe os rendimentos, até com antecipação, imposto de renda na fonte, e soma-se tudo e faz a base anual. Então, essa é uma presunção da lei, acréscimo patrimonial descoberto, excesso de aplicações sobre origem mensal. Agora, as origens, presidente, o valor da origem e o valor da aplicação, isso não é presunção. Isso não é para ser critério, eu sei, eu entendo, mas várias vezes a gente já se deparou aqui com situações em que o fiscal não conseguiu precisar em que mês aconteceu a despesa ou a origem, e ele faz a apuração mensal, ok? Não é o caso aqui. Mas uma certa despesa, ele ia ver que aconteceu, mas ele não consegue precisar em que mês que aconteceu. Ele vai e joga no último dia do ano. E a gente aceita. Eu não me recordo de ter discutido essa questão mais à frente. Eu já vi isso. Não, pode ter. Eu já vi isso. Mas a questão é discutir. Não tem entrado nessa discussão propriamente dita. Aqui foi trazida uma questão para ser discutida. Esse aspecto de dividir por 12, ele é uma presunção. A presunção para a origem, assim como a presunção para a aplicação, ela não é a regra, não encontra. A regra é que seja origem realmente o que for origem, comprovado, e a aplicação também. Tanto é assim, para acrescentar ao debate, nós temos uma súmula do CAF. Só para finalizar aqui, a súmula do CAF, o que diz? Eu não me lembro o número, eu vou localizar aqui só para lembrar. Acréscimo. Porque o fiscal pede a documentação comprobatória dos valores recebidos de pessoa física mensalmente. Sim, ele pede. Olha o que diz a súmula 67. Em apuração de acréscimo patrimonial descoberto, confronto, quando registrado em status bancários, quando não comprovada a destinação, a efetivação da despesa, aplicação do consumo, não pode ser lançamento. Essa súmula 67 é exatamente essa ideia que eu preciso ter efetivamente uma comprovação de aplicação. Não posso presumir. E a mesma coisa na origem. Só que eu entendo que é possível, eu acredito que é possível, em casos excepcionais, devidamente justificados, mostrar que essa seria uma presunção válida, essa divisão por 12. Nessa análise que eu tenho. Só que a fiscalização, ela não justificou nada disso. Observe o relatório de 2 páginas, 2 laudos da fiscalização, ela não faz nenhuma justificativa sobre isso. Ela apurou as despesas, os gastos com cartão de crédito, ela tinha os valores mensais. Ela consolidou por ano, pelos 2 anos calendários, né? Por cartão de crédito. A questão é pensar isso, então. Tem um aspecto material que diz o acréscimo patrimonial ele tem que ser feito mensal. Aí vem a fiscalização e diz, não, eu faço anual aqui porque é mais favorável ao contribuinte. E eu não tinha condições de fazer mensal. A legislação, quando estabelece uma presunção legal, não é uma presunção omnes, né? É uma presunção legal de acréscimo patrimonial, ela estabelece mensalmente, ela não estabelece anualmente, dizendo que é possível fazer anualmente, e se for mais favorável. Mas, doutor Cláudio, se você me permite, aí até, eu estou entendendo eu acabei entendendo esse mensal aí, fazendo aí uma analogia com, por exemplo, saldo criador de caixa, não sei se é uma pessoa física ia se aplicar, mas, por exemplo, quando ele, para mim, fala mensal,
ele quer dizer que, como ele puxa desse artigo 2º da 7713, fato gerador mensal, ele quer evitar, para mim, um acréscimo patrimonial diário, porque isso acontece na pessoa física, eu não consigo me lembrar agora, mas na jurídica, por exemplo, se eu fizer mensal, se eu fizer diário, for entrando com os dispêndios, os recursos do dispêndio, pode ter um descompasso ali, onde deu acréscimo patrimonial no meio do mês, deu um saldo credor no meio do mês, e o caso aqui seria o acréscimo patrimonial no meio do mês, e no final do mês não daria, por causa do saldo. Aí eu pego esse saldo do final do mês, se for positivo, eu levo para o mês seguinte. Então não poderia fazer algo que eu tenho um dispêndio grande, por exemplo, um cheque, no meio do mês, que dá um acréscimo patrimonial no meio do mês, a descoberta no meio do mês, só que no final, ato seguinte, entra um recurso, e no final do mês ele não tem acréscimo patrimonial. Não poderia, naquele dia, tributar o acréscimo, porque eu teria que fazer aqui, eu teria que fazer mensal, porque o fato gerador depois de renda da pessoa física é mensal. E aí, se dá um saldo positivo, eu levo para o mês seguinte. É mais ou menos assim que eu estou entendendo. Eu não estou vendo empecilho para jogar um recurso lá anterior e vir com dispêndio mensalmente. Essa ideia da pessoa física diária, doutor Rodrigo, ela não tem nenhum respaldo na legislação. Não teria, exatamente. Não teria, porque a regra é o artigo 2º. Isso. Apuração mensal. A apuração é mensal, retenção na fonte, carnê-leão, é assim que funciona aqui no país. Só que eu faço um somatório desses vários fatos geradores mensais e chego ao gerador final, ele se aperfeiçoa em 31 de dezembro. Então, o acréscimo patrimonial, ele também obedece essa mesma lógica de todo o rendimento da pessoa física sujeito ao ajuste anual. Porque os de grande capital, de aplicação financeira, estão numa regra específica. Mas os submetidos ao ajuste anual, o acréscimo patrimonial segue a mesma regra. E a regra é a apuração mensal, à medida que os rendimentos forem percebidos. Isso não só numa leitura da 7713, como a legislação tributária da pessoa física como um todo, né? Tem outros artigos também. Então, essa ideia, o acréscimo patrimonial, ele permanece vinculado à mesmo mecanismo, mesma sistemática dos demais rendimentos da pessoa física sujeitos ao ajuste anual. Eu apuro mensalmente, vejo se em cada mês eu tenho acréscimo patrimonial, nesse caso, presunção de acréscimo patrimonial descoberto, tenho. Então, eu vou somando. E, ao final do ano, eu tenho um valor, uma base de cálculo para acrescentar o ajuste. Exatamente, mas aí, por que ele fez mensal? Porque ele tem que ver um saldo, ele não pode fazer um saldo em determinado momento, um saldo a descoberto em determinado momento do mês, porque ele tem que apurar o saldo mensal e ver se um saldo positivo cobre um saldo negativo no mês seguinte. Né? Agora, se a fiscalização trouxer todo o rendimento para o início do ano, ele sempre vai ter esse saldo positivo. É por isso que eu estou entendendo aqui que ele, na verdade, quer evitar que eu dê um saldo negativo no meio do mês, e no final do mês dê saldo positivo. Eu tenho que levar esse saldo sempre para frente. Agora, se a fiscalização traz todo o rendimento para o início do ano, o saldo positivo ele vai estar sempre sendo carregado para o mês seguinte. Esse saldo positivo vai estar sendo não exatamente a necessidade de eu ter um rendimento naquele mês, mas ele quer aqui ver se eu tenho saldo positivo para ser levado para o mês seguinte. Eu acho que a discussão já deu, assim. Eu entendi aqui que ele tentou fazer mensalmente, mas não teve jeito. Ele não tinha DIF, o contribuinte não apresentou declaração,
E aí, por isso, ele queria fazer a apuração mensal. Mas aí ele resolveu colocar todo o rendimento no início do ano. Se ele colocou todo o rendimento no início do ano, não fazia o menor sentido ele especificar a despesa mensal, porque só faria sentido... A senhora tira essa informação que ele colocou todo no início do ano com base no que a DRJ disse, né? Não, com base no termo de intimação que ele pede a apuração mensal. E aí, no relatório em que pese poderia estar melhor, ele fala que ele só apresentou os comprovantes anuais. Então, ele só tinha informação anual do rendimento. E aí, se ele só tem informação anual do rendimento, coloca tudo no primeiro dia do ano, não faz o menor sentido ele sair fazendo. Ele poderia ter colocado tudo no primeiro dia do ano e falar, então, tá, você tem um saldo de 100 mil. Em janeiro, gastou 10 mil. Tá, sobrou 90. Em fevereiro, gastou 20. Sobrou 80. É irrelevante, porque se ele colocou toda a receita no início do ano, ela foi suficiente para pagar toda aquela despesa anual. Não concordo que o lançamento tem que ser anual. Eu estou falando, nesse caso concreto especificamente, ele acabou indo por eficiência, na minha opinião. Eu tenho a impressão que ele calculou, no final das contas, ele calculou a menor. Ele não ofende o critério da apuração mensal. Sem dúvida, porque gera menos... Inclusive, é mais gravosa, não? Sim, é mais gravosa, porque você gera a omissão de o APD no mês, vai gerar os juros a partir daquele mês. Do jeito que ele fez, o APD só é gerado no último mês. No raciocínio do Dr. Cleverson e do Dr. Raid, o vício é material. Não seria uma forma de se proceder ao cálculo dessa presunção, apenas o erro? Mas a forma é material, doutor. É material, doutor Pinheiro. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, ele errou na forma, inclusive para menos. Será que a norma acabou sendo descumprida efetivamente? Ele não eu acho que ele errou na Ele não fez a apuração mensal porque ele não trouxe a origem mensal. Tá, ele não traz a origem mensal. Mas ainda assim, a norma não acaba sendo respeitada porque a forma como ele faz, ainda que não tenha sido mensal, não quebra a razão de ser dessa estipulação mensal? Eu acho que meia hora de discussão para esse processo já foi demais, né, gente? Acho que já deu para entender. Vamos votar. Cleverson, então acompanha o relator. Dá provimento ao recurso, não é isso? Sim. Ok. Pinheiro. Pinheiro? Eu vou divergir na mesma linha das ponderações do Dr. Rodrigo e da senhora também, no sentido de que, no final das contas, a norma acabou não sendo desconsiderada, porque a apuração mensal, ela seria até um valor superior. E, ao se colocar tudo em janeiro, esses valores vão sendo considerados, ainda que mensalmente, sem ter sido demonstrado na tabela que é feita lá do cálculo. Tá. Andréia. Com o relator. Dá provimento. Rodrigo. Com o relator. André. Acompanha o relator. Eu vou divergir, obviamente. Né? Então, Cosme colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos conselheiros Pinheiro, Rodrigo e Miriam, que negavam provimento ao recurso. Certo? Processo julgado. André, pode fazer o 86 seu aí, depois eu vou pro meu, que eu estou ajustando a ata aqui. 2, né? 2 do 12. Tá. Posso fazer? Pode. 86, Centro de Apoio e Monitoramento. Esse processo é aquele da relevação da multa. O doutor Kleber suscitou a verificação se nas competências em que foram corrigidas a multa, corrigidas as faltas, se havia sido incluído o vale transporte. Não foi, realmente não foi incluído. E a única mudança que eu fiz aqui foi para deferir o comparativo da multa. Embora o débito seja de obrigação, débito da obrigação principal decorra da LDC, ele não deixa de ser um débito, né, oriundo de um lançamento fiscal. Então, o porquê é ser aplicada a retroatividade benigna
em matéria de penalidade relacionados às exigências de contribuições previdenciárias. Então, nesse caso, a conclusão é o preço do recurso voluntário dou-lhe parcial provimento para determinar o cálculo da multa em conformidade com a portaria conjunta 14 de 2009, mais benéfico ao sujeito passivo. Então, se me permite, a senhora vai colocar expressamente no seu voto que o Vale Transporte não está incluído. Sim. Tá. Posso colocar, como eu não tinha colocado aqui, não, eu posso colocar, que não está escrito. A senhora fala que não está incluído, doutora Andréia, ele cita que não foi informado... No mês 13, né? A única coisa que foi feita a correção do mês 13, e no mês 13 realmente não tem, né? Vale Transporte, não existe. Então, na base de cálculo da multa, o Vale Transporte não está lá. Exato. Como é que foi corrigida a falta? A falta ela é corrigida quando é corrigida a GFIP, não é isso? Sim. Incluídos os fatos geradores. No mês 13 não é incluído o Vale Transporte. Não é questão da correção da falta. É uma questão do valor da multa. Se na base do valor da multa estava. Doutor André, eu entendi que ele está questionando toda a multa, não só o que foi atenuado. Atenuada não, atenuada, né? Atenuada por correção. Eu entendi que ele estava questionando toda a multa. Mesmo aquelas GFIPs que foram consideradas corrigidas. Ele está questionando toda a multa, sim. Então, o senhor está dizendo para ver, de uma forma geral, em alguns meses foram sim incluídos o Vale Transporte. Não, sim, então, qual que é o objeto do recurso aqui, doutor André? Vamos voltar um passo atrás, então. Então pronto, vamos lá. O que o contribuinte está questionando? O que ele questiona, certo? Isso. Conforme demonstrado pelos documentos anexados aos autos, os fatos que deram origem à auto-infração foram devidamente saneados através das respectivas retificações dos dados codificados erroneamente. Então, só um momento. Só um momento, doutor André. Nesse ponto aí, a senhora não faz nenhuma delimitação de competência. Aqui não tem nenhuma delimitação de competência. Limitada somente a 13 de 2005 e 13 de 2006. Não, o 13 de 2005 e o 13 de 2006 é porque nessas competências foram corrigidas todas as faltas, por isso que foi relevada a multa nessas duas competências, né? No mês 13. Ele questiona essas duas competências? Ele questiona tudo, né? De uma forma geral. Então é tudo. Somente está respondendo que é tudo. Tá, então o que é que você acha? Que eu devo colocar a questão do Vale Transporte? Ele questiona o Vale Transporte. Se ele questiona tudo, doutor André, se ele questiona toda a multa, aí a senhora diz o seguinte, não, está questionando toda a multa, mas só corrigiu conforme a DRJ disse. Sim. É assim que eu entendi aqui o seu ponto de vista. A senhora fala aqui, conforme bem analisado, no final do seu voto, conforme bem analisado pela DRJ, comparando o declarado no sistema, verifique que somente houve correção integral da falta para duas competências. Certo. Aí eu só concordo, então não houve correção para as demais. Em relação às demais, mesmo que não tenha havido correção, teria que excluir o Vale Transporte, do meu ponto de vista, da base de cálculo. Foi esse o objetivo da minha pergunta. Tá certo. Porque, de qualquer forma, mesmo que ele não tenha corrigido, não era para incluir o Vale Transporte. Vale Transporte não seria base de cálculo. Exato. Naquele raciocínio, que o Vale Transporte é algo assim, que independe de prova, é um vício que deve, uma irregularidade que deve ser, quando identificada pelo jogador do CAF, assim entendo, né? Quando identificada pelo jogador do CAF, deve ser sanada
essa irregularidade, né? Eu já tenho a súmula. Por causa da suma. Aí, se ele está questionando a multa como um todo, e é uma questão de direito apenas... E a questão do vale transporte, que ele questiona também. Então, pronto. Então, nesse caso, eu falo explicitamente, eu coloco aqui a súmula com relação ao vale transporte para poder incluir, né, essa parte da multa no que tange ao vale transporte. E do cálculo da multa, os valores relativos ao vale transporte. Então tá, e determinar o recálculo. Ok, vamos focar aí. Cleberson. Eu estava só olhando aqui a planilha do fiscal. Valores pagos a empregados a título de vale transporte não declarados, né? Conforme relação em anexo. É essa parte que tem que ser expurgada do cálculo da multa. Eventualmente, até esse expurgo pode nem alterar o valor da multa original. Pode. Eventualmente pode acontecer isso. E aí, depois disso, é que faz o comparativo. É isso, então, que a senhora está encaminhando, doutor André? Exatamente. Exclui, né? Depois faz o comparativo. Primeiro exclui, vê como ficaria a multa original, a SEMAS original, e aí parte para o comparativo. Vai fazendo o comparativo, né? Então, eu acredito que essa é a melhor decisão aqui nesse processo que ele questiona. Eu acompanho, então. Aí. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial e recurso voluntário para A, excluir do cálculo da multa os valores relativos ao vale transporte, e B, determinar o recálculo da multa conforme portaria 14, mais benéfico para o sujeito passivo. Vamos no 40, que é meu, e aí depois a gente vai para o 17. O 40 é aquele que eu ia fazer só erro de fato, e a gente começou a analisar ele aqui e tal. Eu refiz, ele está aí na pasta T. Eu continuo discorrendo sobre o erro de fato, que eu entendo que a DRJ não poderia... A preliminar eu nego, né, já tinha falado, por causa da citação, já tinha lido. Depois eu cito a legislação. Eu continuo falando do erro de fato, que eu entendo que a DRJ não poderia ter feito isso, mas aí eu vou, no finalzinho desse tópico, eu digo que... Eu falo que a situação sequer poderia ter sido discutida no auto, já que não faz parte... reconhecê-las, sendo assim, não poderia, a princípio, ser reconhecida neste momento as áreas não tributáveis adicionais pretendidas. Contudo, não foi só a área não tributável, não tributáveis e utilizadas na produção rural. É produção rural mesmo que chama? Como é que é? Esqueci. Bom, deu para entender, né? Atividade rural, presidente. Atividade, é isso, utilizadas na atividade rural, obrigada. Assim não poderia, a princípio, ser reconhecida neste momento as áreas não tributáveis e utilizadas na atividade rural adicionais pretendidas. Contudo, a DRJ, não limitando o contencioso administrativo ao lançamento efetuado, apreciou todas as alegações trazidas na impugnação, gerando no sujeito passivo a expectativa de ter seu pleito atendido. Desta forma, admitindo que o sujeito passivo recorre do acórdão de impugnação, evitando-se a negativa de prestação jurisdicional, as alegações apresentadas no recurso, mesmo em relação às áreas que não foram objeto de glosa no lançamento, serão analisadas. Resolvi analisar por esse motivo. Então, eu venho e falo que para isenção tem que ter o CTN, já estava, e eu vou para área por área. Aí, na área de reserva legal, eu digo que é imprescindível a averbação na matrícula. E aí cita a lei, a súmula do CARF, e desta forma, conforme se verifica na certidão do cartório, ele tem uma RL de 36 hectares. Olha, observo que o laudo apresentado, ele começa já indicando as áreas, ele indica e não fala mais nada. Aí eu resolvi colocar aí, o laudo informa uma RL de 115, mas eu só aceito os 36 que está na matrícula do imóvel. Aí vem a APP, eu falo que não precisa para a APP doada, e como, aí o que acontece?
o contribuinte, ele pediu 355, não, área de APP, ele pede mais do que está no laudo, exatamente, agora eu não lembro. Dessa forma, considerando o laudo apresentado, tens como comprovada a APP indicada no laudo de 98,2, que é o que está no laudo. Quanto à área de floresta nativa, o contribuinte fala que é 355 hectares, no laudo traz 377, contudo, no laudo ele não demonstra que a área coberta de florestas nativas são primárias ou se encontra em estágio médio ou avançado de regeneração, como exigido em lei. Ademais, nos termos do parecer tal, o fato gerador ter recorrido à vigência da lei, não haveria obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para gozação para as áreas de preservação permanente e de reserva legal. Permanece a necessidade do ADA para a isenção do TR das áreas de florestas nativas. Desta forma, não se aceita a área, não aceito. Floresta nativa não aceito. As áreas utilizadas na atividade rural, a aceitação delas é única e exclusivamente para calcular o grau de utilização, que aceitando ou não vai mudar a alíquota, porque até 30% é 4,7 a alíquota. Então, eu vou mostrar que mesmo aceitando não muda. Então, quanto à área de reflorestamento, a escalarização usou 200, ele fala que é 24, mas conforme o laudo ela é de 23,8. Observe que tal área foi admitida no acordo recorrido como área de produtos vegetais. Tá? Essa área aí, o fiscal, apesar da DRJ ter chamado com outro nome, ela já admitiu. Poderia ainda ser reclassificada parte da área declarada como área de reflorestamento, como área de exploração extrativa. O recorrente afirma ser de 18, mas conforme laudo ela é de 16,9 hectares. E aí, então assim, admitindo essas duas áreas, eu faço um novo demonstrativo de apuração, onde eu coloco a área total do imóvel, a APP, que eu admito, a ARL, que eu admito, e aí a área tributável. A área ocupada com benfeitorias, ele coloca 5,6, o fiscal não glosa, ele mantém o 5,6, no laudo está menor. Mas aí eu mantive o que foi declarado, porque não foi mexido pela fiscalização. Mas no laudo é 4,02. Aí a área aproveitável, eu coloco reflorestamento e exploração extrativa, calculo o grau de utilização. Conforme lei, para a área do contribuinte, até 30% a alíquota é 4,7. Então, considerando ou não essas áreas na atividade rural, a alíquota seria a mesma. Como se vê, admitindo as áreas de ARL, APP e ainda de reflorestamento e exploração extrativa, o grau de utilização passou de 0 para 9. Então, o fato não alterou a alíquota aplicável conforme o artigo 11 da lei de 4,7%. Conclusão, ante exposto, voto conhecendo o recurso, rejeitar a preliminar e no mérito dar provimento parcial para reconhecer a área de 98,2 hectares do imóvel rural como de preservação permanente e reconhecer a área de 36 hectares do imóvel rural como de reserva legal. Esse é o meu voto agora. Cedendo ao entendimento que eu devo analisar porque a DRJ analisou. Eu só fiquei na dúvida. A DRJ, ela considerou uma área, mas não tinha efeito prático no cálculo, não é isso? E aqui também não tem. E aqui foi considerado também no novo demonstrativo. Sim, que é o 23,8. Prontos para poder a gente fazer o julgamento? Agora? Mais alguma pergunta? Então vamos julgar. Cleberson. Aqui, a senhora reconheceu 16,9 de exploração extrativa, não é? Foi. Eu reclassifiquei. Isso. Os 23,8 de reflorestamento já tinham sido reconhecidos para a DRJ, né? Tá? Ela não reconheceu como área de reflorestamento, ela reconheceu como de produção vegetal. Só que ele afirma, eu não tenho produção vegetal nenhuma. Ele afirma, isso aí é reflorestamento. Então, e o valor da área confere. Então, eu estou reconhecendo como área de reflorestamento 23,8 hectares. Que a DRJ já tinha reconhecido a área, em que pesa ela ter denominado com outro nome. São os mesmos 23,8 hectares. Porque nesse ponto eu entendo que aquela matéria da DRJ não... ela está imutável. Mas
que você quer que eu faça, então? Fala. Não. Ela está imutável, mas aí o próprio contribuinte então, fala, isso aí é reflorestamento. Ele fala. Não, mas está imutável. Ela reconheceu como o quê? Qual produção vegetal. Aí o contribuinte afirma, eu não tenho produção vegetal. Para mim está imutável a área, eu só estou dando o nome real dela. Mas a área é a mesma? É a mesma, 23,8. Então, eu só tenho que dizer o seguinte, embora tenha reconhecido, essa área já foi reconhecida como reflorestamento. Ainda que possa haver algum equívoco, não subsiste interesse em alterá-la. Eu não penso interesse, só para dizer que é reflorestamento, é isso? O interesse do contribuinte seria para dizer que é reflorestamento? Sim, porque ele afirma que ele não tem produção vegetal. Ele afirma, e ele mesmo fala, isso aí não é produção vegetal, é reflorestamento, então eu só estou renomeando como ele quer. Eu falo, com os azentos, o recorrente reforma aquela de 24 e conforme laudo referido da área de 23,8. Observe que tal área já foi admitida no acordo recorrido. Mas imagina que só houvesse esse ponto no recurso. Se só houvesse este ponto dessas áreas de reflorestamento e exploração extrativa, o recurso só versa sobre isso, ele seria conhecido? Não tem interesse prático, tem interesse aí? Prático não. Mas é só para mudar o nome, falar, isso aí apesar da DJ ter chamado de produto vegetal, é reflorestamento. E ele teria interesse jurídico? A outra área não tinha, né? A DJ não tinha tirado. Gente, vamos dar andamento nesse negócio, não muda em nada a alíquota. Como é que você quer que eu escreva aqui? Não, esse é o segundo ponto, presidente. Essa questão, não muda a alíquota, isso é uma consequência do que está sendo decidido. Sim, eu estou querendo dizer como é que você acha que eu devo falar aqui. Essa exploração extrativa, por exemplo, que só reconhece de 16,9 hectares, ela faz parte da sua decisão. Ela faz parte do provimento. Ela não está na conclusão. Independentemente se altera ou não a alíquota. Mas tem que estar na minha conclusão? Mas a senhora decidiu favorável, reconheceu essa área. Mas está no voto, e eu demonstro que eu reconheci, só que ela não vai alterar. Reformando o acórdão da DRJ para retirar do enquadramento de reflorestamento e passando para a exploração extrativa. Por isso que eu falava, tem interesse? Houve reforma? Então eu vou colocar o seguinte. A área... E esse laudo aí, qual que é o fundamento da DRJ para ter colocado como exploração extrativa? Laudo. Claro no seu argumento. Não sei por quê. Produtos vegetais. Porque no laudo está reflorestamento. Eu quero só... a sua provimento do... Ele está dando áreas. Não estou entendendo, Dr. Cleberson. O provimento é para dar as áreas. Eu entendi. Agora parou. Agora. Dr. Cleberson. É para mim? A internet caiu. Ele mexe ainda, mas está muito ruinzinho. Achei que era para mim. Eu acho que ele quer que eu coloque na conclusão que eu admito essas áreas também. Reserva legal, ponto e vírgula. C. Reconhecer as áreas. Deixa ele voltar, mas eu já estou fazendo a alteração que eu acho que ele quer. De 23,8 hectares. Com o de reflorestamento. E 16,9 hectares como de exploração extrativa.
página está esse laudo aí? Ai, Piro, agora eu já... 88, quer ver? Porque está 88. cumprindo a legislação nesse ponto lá, sobre a exploração extrativa? O quê? Em quê? Que tinha que ter... Plano de manejo... não tem não. Não tem não. O rendimento mínimo, de acordo com o por exemplo. Não tem. Então, isso. como é que se estabelece isso? É meio complicado, né? Porque a senhora aqui, pelo que eu entendi, no seu raciocínio original, era argumentação em tese. Olha, ainda que se reclassificasse, não altera. Era isso mesmo. Na análise efetiva, tem razão. é exploração extrativa ou não. Independente de ser ou não tem interesse em modificar o acordo. Eu entendi que seu raciocínio foi na ausência de interesse por parte do contribuinte. E daí não vai para a conclusão. Se para ir para a conclusão, há uma necessidade de esmiuçar mais. Sim, você tem razão. Não vai para a conclusão, não. Eu vou falar assim, poderia ainda ser classificado parte da área declarada como áreas de florestamento, como áreas para ramo. O recorrente afirma, mas conforme o lado é tal. Contudo, como se verá no demonstrativo a seguir, tal reconhecimento não altera a alíquota aplicada. Não alteraria, né? Ainda que se reconhecesse a procedência eventualmente, não altera. Então ele não tem interesse, não cabe reforma. Uhum. Entra nessa linha, porque senão vai ter que analisar se o laudo está cumprindo. Mas eu vou deixar ela no demonstrativo para mostrar que não altera, entendeu? Tá. Contudo, considerado demonstrativo, tal reconhecimento não alteraria a alíquota aplicada, certo? Está falando em tese, né? Em tese. Isso. Eu vou deixar para mostrar que não altera, entendeu? Mas realmente eu não vou reconhecer não, porque senão eu teria que entrar no mérito dela aqui, ó. Então, reconhecer a área de 23,8 hectares como de... isso a DJ já reconheceu, eu não tenho que pôr no voto. Não. Essa área já foi reconhecida pela DJ. Eu falo que... Nesse ponto, o acórdão da DRJ não é reformado, senão teria que reformá-lo. Então não tem reformado? Como? Não. Eu não vou reconhecer porque ela já foi reconhecida, a área. Se a área estivesse sendo reclassificada de reflorestamento para exploração extrativa, o acórdão da DRJ teria de ser reformado. Certo. Se analisa essa questão em tese, não houve reforma do acórdão. Não houve. Então não tem que estar na conclusão. Então daí não vai para a conclusão, mas tem que se adotar uma postura, se vai reformar ou não. Se não vai reformar por falta de interesse, não mexe na conclusão. Não vou mexer. Mas é o que eu falo. No final do meu voto, eu falo que ela é de 23,8, mas esta hora já foi admitida no acordo recorrido. Ela já foi admitida. Então, apesar de ter, vou colocar assim, apesar de tê-la de lá, apesar de como área de produtos vegetais. Mas a área em si já foi admitida, eu não vou dar a mesma área 2 vezes para ele. Cleberson voltou ainda não? Ele vai ter que ir pelo celular. Eu não vou mudar a conclusão, não. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos, enquanto o Cleberson resolve, e aí a gente já tá... Ele entrou. Melhor não parar o voto, não. Peraí. E aí, Cleberson? Enquanto você estava ausente, a gente concluiu que não cabe alteração lá embaixo, não. Primeiro, por quê? A área de 23,8, estou te ouvindo agora. Ela não muda. Você está ouvindo a gente? Sim, está falando, né? Falha
Acho que você tem que ficar com o seu 4G de apoio, porque está falhando bastante. O meu celular, nem sei se tem, acho que não tem não. Ah, tá. Veja, a área de 23,8 eu não vou reconhecer, porque a DRJ já reconheceu, então eu não estou reformando a corda da DRJ. Eu só estou falando que o contribuinte afirma que não é produto vegetal, mas sim reflorestamento. E a área de exploração extrativa, eu disse o seguinte, que ainda o recorrente afirma 118 tal. Contudo, como se verá na demonstrativa a seguir, tal reconhecimento não alteraria a alíquota aplicada. Eu coloquei que eu reconheço em tese, porque senão eu teria que entrar no detalhe se eu aceito ou não a área de exploração retrativa. Então, ainda que se admitisse a reclassificação, ela não mudaria. Então, eu nem vou entrar no mérito dela, eu não vou aceitar. Ela não só teria que ir mais além, mas eu mostro que ela não altera a alíquota. E aí eu vou manter o mesmo resultado. Dá um reconhecimento. Se fosse o caso, vou colocar assim. Não alteraria. Então, esse é o meu resultado, meu voto é esse. Tá ouvindo, Cleves? Eu estava pensando aqui se isso se essa técnica que nem foi utilizada pela DRJ é uma técnica adequada, né? Se eu for entrar... O que ele pediu Que técnica? Que técnica? A técnica de decidir. Mas também, vamos avançar. Da minha parte eu não tenho dúvida. Então, por favor. Eu acompanho para reconhecer essas áreas aqui e, tendo em conta que não altera a alíquota, segundo o seu... Nem a alíquota, o grau... A alíquota em função do grau de utilização, né, do percentual, né? Uhum. Então, é o provimento parcial nesses termos. Eu acho, se alguém quiser, eu mando a tabelinha, mas é bom a gente ver isso, que às vezes a gente julga assim, reconhecer e não dá uma liquidez mostrando a alíquota que deve ser aplicada, né? Bom, Raiz. Apoio. E Piero? No caso aqui não teve ADA, né? Não. Então, pelo argumento que já é conhecido, a questão da legalidade, da exigência, eu vou acompanhar em menor extensão apenas para reconhecer a área de 36 hectares de reserva legal, daí no caso. Uhum. Acompanho. A divergência. Uhum. O meu aqui seria pelas conclusões, porque em razão à floresta nativa, o ponto central me parece ser a ausência de demonstração se está em estágio médio ou avançado, né? Ou se é uma floresta primária e não a questão A do doutora ar. Miriam frisou que era pela falta de área essa área. Eu falei que ele não demonstrou. Eu pus um ademais, tem a exigência do ADA. Mas tem esse ademais, então... Tem. Por isso que o meu voto seria pelas conclusões. O meu também, mas eu não tinha entendido que tenha falado ADA. Assim. Eu também, né? Isso, acredito que sim. Tudo bem, eu já tinha imaginado isso. Andréia. Não, Andréia também, né? Então, votaram pelas conclusões os conselheiros Raide, Andréia e Matheus. André. Acompanha a divergência. Dado um provimento parcial em menor extensão, apenas para reconhecer a área de reserva legal, certo? Então, vamos lá. Eu vou pôr as conclusões primeiro. Após o já por maioria, não, por unanimidade, rejeitar a preliminar. Ponto. No mérito,
por maioria de votos. Dar provimento parcial ao recurso voluntário para A, reconhecer a área de 98,2 hectares do imóvel rural como de preservação permanente, B, reconhecer a área de 36 hectares do imóvel rural como de reserva legal. Votaram pelas conclusões Raide, André e Matheus. Vencidos, Pinheiro, Rodrigo e André, que dá provimento parcial em menor extensão apenas para reconhecer a área de reserva legal. Certo? Ufa! Agora é o 17. Lembra, gente, o que é aí? Quem já olhou o processo, mais rápido. Mas esse não foi julgado? O 17, não. Ah, 100? Não, entendi 100. 17. Desculpa. É o da André, é o de TR. Eu estou abrindo aqui. Só um instante. Esse era o imóvel do MST que invadiu. TR, imóvel invadido, fato gerador e sujeição passiva, inexistentes. Exato. E aí, Cleberson? Sim, eu vou abrir aqui o processo. Eu entendo que a documentação é contraditória aqui para afirmar, para chegar às conclusões que a doutora Andréia está tendo, né? O recorrente é José Ribamar, não é isso? É José de Ribamar. Costa Ferreira, né? Uhum. Só um momento, ver se a internet ajuda. Não caia. Mas, em síntese, é isso. A documentação, para mim, ela é contraditória para chegar às conclusões que a doutora André está adotando no seu voto. A doutora André adota principalmente, utiliza como um elemento essencial, uma declaração da Prefeitura de Teresina, que está nas folhas 273 e 274, que diz que o imóvel teria sido invadido. Tá? Essa é um dos documentos, eu acredito que é o principal, tá? Para respaldar a tese da doutora Andréia, 273 e 274. Isso. Tá? Só que olhando os documentos, mais documentos, o que eu percebo aqui para chamar atenção para a avaliação de todos? Primeiro, a área do imóvel que está nas folhas 4 é de 1.040,9 hectares. Essa é a área do imóvel total, 1.040,9 hectares. O laudo, foi feito um laudo entregue à fiscalização em 2007, ou seja, foi feito um laudo, foi permitido acesso ao imóvel, inclusive com o proprietário. Nós estamos falando, o fato gerador é 2003 ou 2, aqui, só um momento, 3, o fato gerador é 2003, tá? Imóvel de 1.040 hectares, só que em 2007 foi feito um laudo. Foi feito o laudo, inclusive foi o VTN, foi utilizado para fiscalização, foi o VTN do laudo. Esse laudo de 2007, ou seja, foi possível fazer o laudo, adentrar do imóvel, inclusive com o proprietário. Primeiro ponto. Mais adiante aqui na documentação. Não, nesse mesmo laudo ainda, nas folhas tem aqui umas folhas do laudo que fala sobre desmembramento de áreas. O imóvel tinha uma área maior, ele foi, página 39, é possível ver que parte do imóvel... Olha, é de 1.278 hectares de área original, até maior do que a declarada. Isso, originalmente, mas aí foi
sendo vendido uma parte ou outra, devido à questão, acho que de herança, de separação, não me recordo, e chegando aos 1.000, aqui está 1.020, né, nessas folhas 39, mas eu só quero já mostrar esse histórico, que o imóvel tinha uma área maior, e foi, aos poucos, sendo desmembrado, dividido, de modo que, em 2003, foi declarado pelo contribuinte 1.040, ou 1.020, né, hectares, que eu me referi, que está lá inicialmente na notificação. Essa, prosseguindo aqui, nós temos as matrículas, tá? E eu vou aqui já tentar localizar rapidamente o próximo passo, que é veja aqui, por exemplo, da página 79, nós temos um termo de responsabilidade de averbação de reserva legal. E ele cita nesse termo a matrícula 29820. Guarde só a grandeza, o 29820. É a área de reserva legal, averbada nessa matrícula em 97. Fato gerador, 2003. Depois tem o plano de manejo, etc. E aí temos aqui, eu vou chegar só na parte da invasão. Parte da invasão. Observe que o manejo tem uma área de 1.106 hectares, né? Tem a reserva legal de 221, a área de manejo de 300. Só um momento. Aqui, folhas 232, né? Que está um pouco, não está tão legível, mas nós temos aqui o mandado de reintegração envolve uma área de 2.649 hectares. 2.649 hectares. Tem o mandado está aqui na folha 236, o mandado de reintegração de posse está está melhor legível. Folha 236. Veja que se trata de 2.649 hectares, e a matrícula é a 29820. É exatamente aquela matrícula que eu me referi na reserva legal. Isso quando essa reintegração de posse? Essa reintegração de posse é de 1997. Exatamente também a mesma época da reserva legal. Ou seja, em maio de 97. Esse imóvel é um imóvel maior, originalmente de 2.900. Não é originalmente, porque ele depois tem uma certidão, vai ter essa certidão mais na frente. Ele é um imóvel muito antigo, de uma área maior, mas em 97, quando tem esse documento de reintegração de posse, a área dele era 2.649. Isso registrado, averbado na matrícula 29820. Não era de 1.000 e poucos hectares já em 2002, 2003. Ou seja, de 96 a 97 houve mais desmembramentos dessa área, para chegar aos 1.000 e poucos hectares declarados pelo contribuinte. Observe que há a requisição de força policial e há um auto de reintegração de posse, doutor André, na página 235. E esse auto de reintegração de posse de 1997, ele está dito que dirigi meu endereço indicado e procedi à reintegração de posse. Certo, mas depois não foi reintegrado, né, pelo que tem aqui nesse parecer. A senhora está se baseando exatamente só no documento da prefeitura lá no final. Agora, não foi reintegrado quando? Quando que voltaram a invadir, então, aqui? Invadiram antes ou depois do fato de 2003? Tem um fato que está sendo narrado, que é com base nesse fato que eu cheguei à minha conclusão. Não, mas
Eu queria que a senhora me indicasse aonde que diz que... Porque aqui, por exemplo, foi há uma reintegrado. contradição, doutor Cleberson, porque o parecer disse que não houve reintegração de posse. Também. Ele diz que, apesar do mandado de reintegração de posse de março de 97, a área não foi recuperada. Foi solicitado ao INCRA desapropriação, abertura de processo, Mas o senhor acabou de nos mostrar um documento que houve, de fato, reintegração em julho de 97. Tem a certidão do oficial de justiça, está na página 237. Ou seja, tem um documento dizendo que houve a integração, o que não significa que depois possa ter invadido de novo. Sim, mas quando e de que parte? Só que não tem esse quando, e não tem que parte foi invadida, se foi todo o imóvel. E aqui, novamente repito, estamos falando do imóvel em 97 de 2.600 hectares. Não só de 1.000 hectares como está em 2003. Por quê? Porque de 97 a 2003 aconteceram desmembramentos, vendas. Inclusive o próprio laudo, na folha que eu falei do laudo, tem uma tabela, ele explica lá, a área remanescente aqui foi vendida para a prefeitura, etc, etc. Sim, eu acabei de ver a tabela. Além disso... Vendida para a prefeitura, vendida para uma associação de moradores ou federação de moradores. Sim, então, aí o que eu quero dizer é, eu tinha uma área invadida de 2000, diz que foi invadida, mas afinal, foi invadida que parte? Alguma parte permaneceu invadida os 1.000 hectares que estão em 2003, ou a invasão ficou numa outra área que compreendia os 2.000 e que não faz parte do objeto do lançamento de 2003, que é apenas uma área de 1.000. E queria também, quero por fim falar sobre a impugnação do contribuinte. A impugnação do contribuinte está na página 205 e seguintes. Ele diz o seguinte, o seguinte parágrafo consta dessa impugnação, as folhas 207. O imóvel denominado São Joaquim é composto por 2 glebas, 605 hectares, área esta que foi invadida, e onde se encontra incrustada a área de 300 hectares destinada ao manejo. A outra gleba que não foi invadida, pelo movimento dos sem terras, com área total de 434. Ou seja, na impugnação, o contribuinte diz que uma parte foi invadida e outra parte não foi invadida. Então, doutor André, a documentação dos autos não pode ser, a decisão desses autos não pode ser dar valor demasiado ou absoluto àquela declaração da prefeitura, porque os demais documentos dos autos, eles não corroboram que todo o imóvel foi invadido. E, na verdade, há dúvida sobre que parte desse imóvel foi invadido, porque o que tem até agora aqui, mais próximo, é uma declaração na impugnação do contribuinte, dizendo que apenas uma parte dos 1.040 hectares teria sido invadido. E ele fala, mas a questão documental mesmo não tem. E é interessante aqui, doutor Cleberson, porque o engenheiro foi ao imóvel em 2007. Se o imóvel estivesse invadido, ele teria informado que quando ele fez a vistoria, determinada área estava invadida e isso influenciaria no VTM. Mas o valor da terra seria um ponto a ele destacar, porque o imóvel invadido tem um valor de mercado menor. E ele na tabela aqui ele coloca, mantida pelo proprietário José de Ribamar, a área de reserva legal, manejo florestal, sem exploração pelo proprietário. Daí, isso, assim vai indo, vendido, Perfeito, e ele não parte nem de 2.600, ele parte de uma área inicial, original, de 1.278. E eu achei interessante que no documento que a doutora Andréia se fia, eu reparei aqui
que tem outras áreas. Cadê aquele documento? Está na página 71 aqui do meu arquivo, que ele está dividido em 2. Olha aqui, lá em cima ele fala interessado. Eliette, José, proprietários do imóvel Fênix, São Joaquim e Data Santa Isabel. E esse imóvel aqui, pelo até onde eu sei, é só o São Joaquim. Isso, é como eu falei, é um imóvel muito maior, ele foi objeto de desmembramento por herança, vendas e outros fatos da vida. Ele tinha, em 97, conforme a integração, 2.000 e poucos na matrícula, mas em 2013 ele já tinha só 1.000. Então, para mim, aqui a documentação, ela não é convergente no sentido de dizer exatamente, com certeza, todo imóvel invadido, como a doutora André está concluindo, não é plausível. O próprio contribuinte, na sua impugnação, diz ao contrário. Mas se o imóvel estivesse invadido em 2003 e 2007, o engenheiro não deveria ter consignado isso no laudo dele, de avaliação? Então, isso até poderia, ele não fez, né, doutor? É mais um elemento. Mas influencia no preço? Sim, mas isso é mais um elemento. Não faz relevante. Com certeza, a documentação aqui mostra que todo imóvel não estava invadido em 2003. Até porque a própria impugnação, que está, inclusive, no relatório da RJ, é dito pelo próprio contribuinte que apenas uma parte teria sido invadida. Aí, a questão aqui envolve a glosa da exploração extrativa e o VTM. São esses dois pontos aqui. Porque a área de utilização limitada, aquela área reserva legal de 221 hectares, ela foi mantida pela fiscalização. Ela não foi considerada área tributável. A área de pastagem, também declarado, produtos vegetais, nada foi modificado, folhas 4. O que a fiscalização modificou no procedimento de revisão da declaração foram 2 itens apenas. A exploração extrativa, 300, foi glosada integralmente e alterou o VTM. Esse argumentação que a exploração extrativa não estava sendo feita, o contribuinte não estava explorando, colocando em prática o manejo, e isso para mim é fato incontroverso, mas ele justifica porque estava invadido essa porção. Nesse ponto eu também não tenho convicção de que estaria invadido exatamente esse ponto. Essa área dos 300 hectares, para ele não fazer a exploração extrativa. Porque a única informação que tem é a declaração dele, dizendo que a parte invadida da fazenda era exatamente a parte onde estava a exploração extrativa. E quanto ao VTM, o VTM foi o próprio engenheiro contratado pelo contribuinte que forneceu esse valor aqui da fiscalização. Mas ele pede até a desapropriação, né? Justamente Sim, doutor André, mas eu estou trazendo aqui uma análise conjunta de vários elementos de prova para avaliar, né? Para avaliar todos, cada um dando um peso. Não simplesmente considerar aquela declaração inicial que eu falei da Prefeitura de Teresina, que a senhora se fia, se ampara, como aquilo pudesse concluir que todo imóvel estava invadido em 2003, quando há elementos aqui que mostram que isso não é verdadeiro. Mas tem também, eu coloco aqui o parecer, esse parecer do Superintendente de Desenvolvimento Regional, né? É da Prefeitura. É da Prefeitura esse documento. Que fala da questão da desapropriação, que foi requerida e tudo, que passou por todo o processo, e que só em 2007 teve um encerramento por conta da quantidade de famílias que estavam lá e tal. Mas note que aqui ele fala em mandado de reintegração de posse numa data que não confere com o mandato que está nos processos.
mandado do processo é de abril. Ele cita aqui emissão em março. Diz que não houve recuperação. No processo tem um documento, auto de recuperação, emissão em proce, certificado. Quer dizer, o que ele está descrevendo aqui não está fechando com os documentos que estão no processo. É porque ele está dizendo os fatos que aconteceram, né? Sim, os fatos que ele diz que aconteceram não estão correspondendo aos documentos relativos aos fatos constantes do processo. Ó, ele fala aqui, apesar de mandar de reintegração de posse em 26/3/97, a área não foi recuperada. Daí está lá na página 273. Mas quando se vai na página que o Dr. Cleberson havia mencionado, que é a 236, que é o mandado liminar de reintegração de posse, esse mandado aqui, ele foi emitido em 14/5/97. Aos 14 dias e 90, eu, escrivão, fiz o digitar e subscrevo. Parece que não é o mesmo. E se é o mesmo, há um auto de reintegração de posse de julho de 97. Com uma certidão de cartório dizendo que certifico que em cumprimento ao mandado retro, em diligência nessa cidade onde dirigi-me, sendo aí, efetuei a emissão de posse em favor do autor, José Ridomar Costa Ferreira, contra José João de Deus e outro que haviam invadido a gleba São Joaquim, situada na cidade de Santa Isabel, neste município. Então, aquela área maior, de 2000 e tanto, em 97 mesmo foi recuperada. Ela foi novamente invadida? Pelo que fala o documento da prefeitura, não, que a invasão teria ocorrido lá atrás. Quer ver o documento? Continuou, né? A invasão teria ocorrido lá atrás e continuou, tanto que... E continuou. Tanto que... Então, aqui, o documento parece que não continuou, ela foi interrompida. Não esquecendo a impugnação. Não esquecendo o que é dito na impugnação. E o mais grave, o próprio contribuinte desmente esse documento. Ele disse que só parte da área foi invadida, e não a totalidade, como dá a entender o documento da prefeitura. Ok, eu acho que deram argumento suficiente para a doutora Andréia. A senhora vai manter seu voto? Vou manter. Então tá. Cleberson. Eu nego o provimento. Raide. Por divergência. Pinheiro. Divergência. Divergência. Matheus. Divergência. André. Divergência. Então, acordo os membros, por maioria, negar provimento. Vencida a conselheira Andréia, que dava provimento. Designado para dirigir o voto vencedor, o conselheiro Cleberson. Eu posso fazer isso aí. Pode? Então tá. Matheus. Ótimo. Obrigada. Vamos fazer um intervalinho então agora? Pode ser, pessoal?